eu vou falar um pouquinho sobre pessoas materialistas, né? Sobre a matéria em si. O quanto isso acaba sendo prejudicial para nós, né? Eu, graças a Deus, eu nunca fui uma pessoa materialista. É lógico que eu vivo encarnada na Terra, então nós precisamos da matéria, né? Das coisas, dos objetos, enfim. Mas eu não tenho apego a isso, né? Tanto é que algumas pessoas que me acompanham já há um bom tempo sabem que aconteceu algumas coisas na minha vida, eu acabei realmente perdendo tudo, ficando só com as roupas, algumas roupas mesmo. Então, como que eu posso dar um exemplo em relação a isso, que eu tenho visto bastante pessoas que têm um certo apego, né? E de experiência própria, né? Eu tinha, assim, Bíblia, imagens, a Nossa Senhora da Aparecida, poucas coisas, né? Eu nunca fui de ter muita coisa, então como eu acabei perdendo tudo, qual é a visão que eu tenho, né? Hoje eu não tenho mais, né? Eu não tenho Bíblia, eu não tenho mais nenhum tipo de imagem, então significa o quê? Que a minha fé não existe, só porque eu perdi, né? Ela não tá naquele objeto. Eu não preciso de uma Bíblia, eu não preciso de uma imagem para eu ter fé, né? Então eu acho que é um exemplo básico, né? Que eu consigo fazer um pouco as pessoas refletirem sobre isso, né? Porque às vezes a pessoa pensa, eu preciso disso, e não é assim que funciona, né? A gente ter o nosso altar não significa que de certa forma, porque como estamos, né, encarnados, então é como se os nossos olhos, eu não sei, ou o fato de tocar, né, você, de certa forma, dá a impressão que você tá fortalecendo a tua fé, né, eu não sei, mas eu sou desapegada a tudo isso, então pra mim não mudou exatamente em nada, né, não é porque eu não tenho uma Bíblia, porque eu não tenho uma imagem de um santo ou alguma coisa assim, eu vou deixar de fazer minhas orações, eu vou deixar de acreditar e é simples assim, né, gente? Eu acho que tem que tomar cuidado, né, com o apego, né? Apego é uma coisa e você precisar realmente daquilo é outra coisa, né? São coisas, no meu ponto de vista, são diferentes, né? Eu só tô dando um exemplo básico mesmo que é para mostrar, né, o quanto a humanidade tá equivocado, né, em relação a isso, que esse apego mesmo, materialmente falando, é prejudicial, né? A gente precisa, pelo fato da gente estar encarnado, a gente precisa da matéria, né? Não tem como, mas você ter apego já é outra coisa, já é algo mais puxado pro lado negativo, né? Então, se você perde aquilo, é como se sua vida acabasse junto, né? Como se fosse junto com aquilo, então... e assim é válido também com as pessoas, né? A gente não pode ter apego a ninguém, né? Quem ama é livre, solta, tudo que é verdadeiro permanece. Então, mesmo que aquela pessoa, com o passar do tempo, né? Cada um tem o seu estilo de vida e tal, então não significa que você deixou de amar só porque aquela pessoa se afastou de alguma forma, né? De perto de você, enfim. E então o apego nas pessoas também é algo importante a gente não ter, né? Não é porque, aquela pessoa foi embora, então minha vida acabou. Não é assim que funciona, né? Nós não podemos, né? Somos todos livres e eu acho que, no meu ponto de vista, né? O verdadeiro amor, ele é liberto, né? Ele é liberdade. Você vai torcer para aquela pessoa, você vai continuar gostando dela, não importa onde ela esteja. E não significa que você perdeu, a sua vida acabou, né? Eu vejo bastante gente se acabando por causa disso, né? Se acabando por causa de homem, por causa de mulher. E não vê o quanto isso está sendo prejudicial para si próprio, né? De certa forma também, se aquela pessoa partiu, ela saiu da tua vida, é porque você não estava mais precisando, né? O encontro de vocês foi o tempo necessário para ter algum tipo de reajuste, de algum tipo de aprendizado, que muitas das vezes cruzamos com pessoas, eu já tinha abordado sobre esse assunto, tanto pro lado positivo quanto pro lado negativo, né? Existem pessoas que a gente veio quitar alguma coisa de vida passada, né? Veio fazer algum tipo de reajuste.
Existem pessoas que, pro lado positivo, né, que são aquelas que vão acompanhar a gente por um certo tempo, como um amigo, né, como um ombro amigo, um orientador, pra gente ter um companheiro, né? Mas é assim que as coisas funcionam, né? Tudo nem tudo fica, nem tudo que vai também significa que é para sempre, né? Às vezes vai, depois volta de novo, a vida faz cruzar de novo, então isso é muito relativo, né? Isso abrange além do que tá somente aqui, né? Por isso que eu falo que não pode só pensar aqui, né? Você tem que expandir a tua mente, porque aí você já vai conseguir entender que muitas das coisas acontecem hoje porque são de dívidas passadas, né? De reencarnações passadas, então precisa expandir, né? Olhar um pouco mais amplo, né? Não podemos ficar só olhando aqui, porque aqui você realmente não vai entender nada, né? Você vai ficar limitado aqui, então aqui para você não vai encontrar muita resposta, muito entendimento sobre o que você realmente está vivendo. Então, a partir do momento que você consegue expandir a tua mente, né, você consegue ir um pouco mais além, você consegue entender algumas coisas que antes parecia estar tão escuro, tão, eu diria que você tá meio cego, né? Mas não é que você tá cego, é que você só tá enxergando aqui, né? Quando você enxerga um pouco mais além, você tira o véu né? Você tem a visão ampla, então você consegue enxergar. Então não fica mais escuro, né? Você começa a ver a claridade, você começa a ver tudo muito mais claro, muito mais amplo,